Bom dia. Que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. O nosso site, institutoalmadomundo.com.br. O nosso programa Protocolo X, de segunda a sexta, das 7 às 7h50 da manhã, na rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Com o grande propósito, já diz, o conhecimento de favorecer a pessoa, vocês, de alguma forma, com simplicidade, para que vocês possam, no seu dia a dia, no seu diário viver, obter resultados superiores, melhores, mais elevados, Que vocês obtenham crescimento em vossas vidas, que tudo transcorra na mais perfeita ordem e assim por diante. Toda a construção disto, faz parte de uma egrégora, que é como se fosse fisicamente, que não é físico, mas se fosse fisicamente, seria um satélite, por exemplo, que emana várias coisas, Então, mesmo que às vezes você não compreenda algo, fique pensando, poxa, mas será e tal, isso está aí, E depois, no período que você começa a ouvir tudo, No nosso caso, o programa, começa a fazer parte da sua vida, Uma certa proteção, um certo favorecimento, uma ajuda, uma coisa. As coisas começam a acontecer, Porque faz parte disso, Quando você coloca a sua atenção, então, mesmo assim, temos 50 minutos aí para falar com vocês. Simplesmente expor alguma coisa que vai te favorecer no seu dia a dia. Não é uma coisa para você pegar uma bolsinha e enfiar numa gaveta e acabou, ou mesmo hoje as plataformas da vida, os vídeos, e você guarda lá, depois some, porque não tem interesse. Você olha uma vez e acabou, Agora, aquilo que começa a fazer parte, te ajudar no dia a dia, praticamente, porque a vida é prática. Não adianta você vir com um monte de teoria, um monte de coisa. Quanto tempo vai demorar para andar, Então, você não pode ficar anos batendo cabeça. Tem que ser uma coisa... Tem que acontecer, tem que despertar, tem que acordar, Então, as pessoas enxergam até onde a visão enxerga. Não vão além. Não adianta, E é necessário chegar um pouquinho mais, Não permitir que o seu limite seja a sua visão. Então, quando você coloca a percepção em movimento, você acaba enxergando um pouco além disso. E as coisas começam a mudar, Então, você talvez há um tempo atrás olharia uma coisa, putz, como é que eu vou pôr esse troço em ordem, meu? E talvez, depois do tempo, você pode olhar para a mesma coisa e falar, já sei o que fazer. É isso. É a resposta, O conhecimento, ele traz para você essa gama de coisas, Então, assim, uma hora que você quiser estudar, tem uma plataforma cheia de EADs, de muito curso, de muita coisa lá, Dá uma fuçada, E começa a estudar. Você vai ver que existe uma mudança, assim, muito forte, que você está abrindo, uma porta para que esse conhecimento ele entre, para que ele penetre, para que ele te dê resultados, De alguma forma, as coisas começam a trazer para você, aquilo que de verdade
deve chegar, né? Por exemplo, né? O dinheiro é como a lei da gravidade, princípio universal, imutável, né? O conhecimento adquirido por experiência pode levar uma vida. Às vezes, não realiza nada. Então, tem muitas pessoas que preferem aprender sozinhos, né? E às vezes aquilo não vira nada. As pessoas se metem nas coisas, ou, né, metem os pés pelas mãos, ou às vezes querem aprender algo que leva a uma vida, né? Então, cada humano, ele tem um caminho para cumprir aqui. Se ele vai cumprir ou não, é problema dele, né? Se ele sabe o que é para fazer, também é problema dele. Tem que buscar isso, né? No nosso caso, né, eu estou oferecendo para vocês uma oportunidade de você começar a aprender isso. O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Então, assim, se você se aprofundar nisso, né, através do seu nome e do seu dia, mês e ano que você nasceu, dá para saber tudo isso, né? Porque o nome, embora as pessoas acham, é o achismo puro, né? Que alguém colocou o nome, quem colocou o nome é você. É por isso que às vezes a pessoa fala, vai chamar tal coisa, aí tal nome. E aí, daqui a pouco, chega lá, registra outro. Porque é o certo. Alguém sopra, né? Vem uma pessoa e fala, olha, põe tal nome, intuição, né? Só que o universo, como ele sabe que você escolheu o seu nome e você quer viver o que você escolheu, que é o seu nome, ele te dá dia, mês e ano, que é o que você veio fazer, né? Mas as pessoas, por que saber disso, cara? Quem vai me ajudar? Vou uma vida, né? Então, às vezes a pessoa bate cabeça, uma vida, vai embora, não buscou nada, só no martelinho ali, só, né? Porque alguém falou que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque a vida é difícil, que tudo é sofrimento, porque não sei o quê, e assim por diante. Então, quando eu começo a buscar uma elevação, acordar, né? Começar a ver o mundo diferente, as coisas começam a se encaixar de uma forma diferente, porque eu mudei. Então, não adianta falar assim, temos que mudar o mundo. Se você não mudar, o mundo não muda. O mundo humano, né? Agora, aquela pessoa ali, cara, precisa melhorar. Melhora você, então. Se você melhorar, quem sabe, pelo exemplo, ela melhora, né? Mesmo um relacionamento, família, dentro de casa, se você melhora, tudo melhora. Se você piora, tudo piora. Não é isso. O mundo é igualzinho uma casa. Se tem um piorando, muitos começam a piorar. Se tem um melhorando, muitos começam a melhorar. É laranja podre. Se você for jogada fora logo, não apodrece ninguém. Mas se demorar, né? Então não tem aquela coisa, amanhã eu faço. Não, é agora. Aí que está o negócio, né? Então, para que você comece a receber todo essa movimentação do universo, eu necessito viver no hoje, no agora, tá? Então, eu vou dar pouca ou nenhuma atenção ao passado. Tem pessoas que vivem do passado, né? Não, porque eu era feliz, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo. Cara, passou, meu. Passado é passado, né? Ou aquele que, não, porque eu vou chegar ali, eu vou fazer isso, vive no futuro. Então não adianta, não vai acontecer, porque o futuro nunca chega. Ele está lá, é futuro. Passado nunca volta, já passou, né? Então não posso ficar lastimando o que foi
e olhando só para o que talvez venha, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que viver no agora. Se eu busco algo para o meu futuro, eu tenho que trazer esse futuro para agora, né? Então, nós temos uma cruz que nós vivemos, cada um carrega a sua cruz, não é isso? Se você compreende isso, você crê nisso, tanto faz. Todo mundo carrega uma cruz, né? Não tem aquela colocação, né, que numa sala de aula o professor fala, olha, eu quero que vocês se levantem, peguem a sua cruz e coloquem aqui na frente da sala de aula, uma sobre a outra. Aí um olhou para o outro, achou estranho, né? Todo mundo levantou, foi lá, colocou a cruz e, né? Ele falou, olha, aqui é a cruz de cada um que se carrega, né? Eu quero que você se levante outra vez e pegue uma. Olha, gente, dificilmente alguém vai pegar a cruz do outro. Então, assim, todo mundo tem um caminho para seguir. Então, eu falo de coisa seguinte, né? Tem uma encruzilhada, né? Tem 4 caminhos, norte, sul, leste, oeste, né? Para qual eu vou? Aí é que tá, né? Como saber para qual ir, né? Eu devo experimentar os 4 ou eu vou num só, né? Então, a vida, ela é esta encruzilhada, né? Eu vou me concentrar e vou olhar para frente, do jeito que eu estiver. Não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda e para trás nunca. Então, esse caminho adiante, eu não sei se é leste, oeste, norte ou sul, mas eu sei que é o meu agora. Então, olha que interessante isso. Tudo aquilo que eu necessito, que eu busco, está nessa linha aqui, ó. Porque está na minha frente. Não está nessa aqui, nem naquela lá e nem lá. Então, se eu ficar firme nesse caminho, o que vai acontecer? Eu vou me encontrar com o que é meu. De alguma maneira, eu vou me encontrar com alguma coisa que é minha, né? Que eu deseje, ou mesmo aquele que o universo reserva para mim, está nessa linha aqui, está na minha frente, está no agora, né? Mas se eu ficar nessa encruzilhada pensando, putz, sabe, era tão bom, e não sei o que lá, e eu queria voltar para trás, e não sei o que. Então, aquilo que está na frente está lá, você nunca vai encontrar com ele, né? Quem olha para a direita é o quê? A mente coletiva, são os outros, né? Então, são as fofocas, são as notícias, tudo aquilo que tira você do caminho. Bom, então, vem alguém e falou, você viu lá o fulano? Olha lá, o que está fazendo? Não interessa. Não, como assim? Não quero saber. Não, não, só estou falando. Fala para outro, para mim não. Nossa, que grossura, você que está dizendo, não eu. Então, depois dessa, esse não vem mais, né? Aí a pessoa vem, olha, você viu lá, é mesmo? E aí, o que aconteceu? O quê? Olha, porque, nossa, meu, então é isso. O que você fez? Olhou para a direita. O que você fez? Saiu do caminho. Totalmente. Ponto. Então, você deve dar atenção ao que vem do outro lado, né? O que as pessoas falam, contam. Olha, queria te contar uma coisa sobre aquela pessoa, sabe? Porque não é o que você pensa, não sei o que e tal. Tá, mas eu não quero saber.
importante é o que eu sei. Se eu tiver que saber alguma coisa sobre aquela pessoa, eu vou saber. E vai ser dela, não vai ser de você. Não, mas não quero saber. Então você não se contamina, né? E a esquerda, professor? O que é a esquerda? A esquerda é a mente. A mente não é nossa aliada, né? Então, se você está ali pensando em alguma coisa, e aí vem a mente, né? É como se fosse aquela representação que é muito legal de desenho, né? Você tem lá o anjinho à direita, o diabinho à esquerda, né? Então, a mente fala, meu, você não tem capacidade. Você não estudou para isso, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você não vai conseguir pagar, você não vai dar certo. A mente sempre é o negativo. O próprio nome diz, mente. A mente mente, né? Então, o que ela puder atrapalhar a sua vida, ela vai atrapalhar porque a função dela é o mental, né? Então, as conversas, elas vão crescendo, porque fala, poxa, mas como assim, né, meu? Mas eu tenho que usar a mente para as coisas. Olha, você é quem sabe, tá? Existe uma inteligência no mundo externa, né? Então, por exemplo, o sol nasce, os pássaros comem, os animais são cuidados, a vegetação não sei o quê, o mar está lá, a água não sei o quê, aí chove. Então, existe uma orquestração externa que alguém comanda. Tem um departamento aí que cuida disso, né? E funciona sozinho, não depende de ninguém, né? Então, você tem que compreender que as coisas estão colocadas para todos, né? E como existe essa independência do universo, porque ele é independente mesmo, ele faz tudo do jeito que ele quer fazer e pronto, né? O humano ele tem que se conectar a isso, né? Tem que entrar nessa mesma construção para começar a receber aquilo que é dele de verdade. Então eu não posso dar atenção para um lado, nem para o outro, né? Eu tenho que olhar para frente. Então, se eu deixar a mente me dominar, né, com muitas pessoas, o que as pessoas têm? Medos. Medos. Né? E esse medo é o quê? Né? Vem da mente, uma boa parte. Então, se você pode perguntar assim, poxa, professor, como é que eu acabo com o medo? Tendo fé. Nossa, para ter fé, então. Quem tem fé plena não tem medo. Se existe algum medo ainda, alguma coisa em você, a fé não habita 100%. De repente a pessoa, né, tem uma construção espiritual interessante, tudo, mas ela tem medo de morrer, tem medo de ficar velha, ela tem medo de ficar sem dinheiro, falta de fé. De alguma maneira, o universo vai suprir. E se um dia chegar na hora e falar, oh, meu, você tem que seguir um outro caminho, né? Ir para outro plano, e pronto. Então, quando você estiver aqui, você tem que cumprir o seu legado, né? Cumprir o seu movimento, colocar atenção nas suas coisas. E essas coisas sempre têm que favorecer o maior número de pessoas, né? Vivemos num mundo hoje, assim, jamais voltado para o individual. As pessoas
não estão muito preocupadas em favorecer ninguém, nem ajudar ninguém, né? Por isso que aqueles que ainda têm uma conexão, né, e buscam, de alguma forma, melhorar as coisas, né, devem se concentrar e orar bastante, para que as pessoas comecem a receber aquilo que é de verdade. Então, na nossa ideia de fazer a Chama Verde Limão 3 vezes, por enquanto é isso, vamos fazer um trabalho aí de um mês, né, para poder ajudar, né, as localidades, as pessoas, para poder ir amenizando as situações negativas, é claro, e aí você tem uma, né, porque dentro de um lugar, ou ele cabe o positivo ou cabe o negativo, não dá para ver os dois juntos, né? Então, se eu for tirando aquilo que não pertence às pessoas, naturalmente vai começar a vir o que pertence a elas, né? E isso acontece através de trabalho, de oração, de movimento, né? E saber, então, o que a gente está fazendo, saber o que reza, é muito mais gratificante, o resultado, ele é gigante, né? Então, procure fazer uma análise nas suas coisas, né? E buscar, olha, sempre para frente. Vai buscando trabalhar isso, né? Não permitir que as pessoas se intrometam em vossa vida, né? Ou com mexericos, com coisas estranhas, fofocas, coisas negativas, né? E não deixe que a mente atrapalhe você. Então, cada vez que a mente for ali tomar atenção, falar, olha, você não vai conseguir, você não dá certo, tal, ou o medo bate, né? Olha, se você for ali vai acontecer tal coisa, não, é melhor você não ir, não sei o quê. Então, você tem que se concentrar e dizer a você mesmo, mente, você não tem poder sobre mim. Mente, você não tem poder sobre mim. Mente, você não tem poder sobre mim. 3 vezes. Pronto. Com isso, você vai afastando a negatividade até que uma hora ela some, ela vai embora, né? Então, isso vai abrindo, né, isso eu estou olhando para frente, vai me abrindo a oportunidade da conquista, de chegar lá, de, né, viver o que tem que viver e assim por diante. De alguma maneira, o universo vai me mostrar, e eu estou buscando, né? Então, eu vou conseguir fazer isso da melhor maneira possível, tenho certeza, né? Eu estou me dedicando para isso, né? Então, quando você coloca essa atenção, as coisas começam a mudar, né? Procurar se colocar sempre no presente. Então, amanhã você tem uma conta, um compromisso para pagar, e você não tem o favorecimento, né? Então, o que você não pode é entrar em pânico, né? Ou desespero. Existem alguns seriados, os antigos eram todos assim, né? Uma história acabava, sempre acontecendo alguma coisa, né, brutal ali. Ou o carro do mocinho pegava fogo, capotava, e qual que era a impressão? O cara morreu, né? Aí, pumba, só amanhã, continua. Aí amanhã, já quando mostrava o começo, quando o carro capota, ele pula, ele cai fora, então ele já não morreu. Então, assim, a vida, ela é igualzinho esse negócio. Esse negócio é muito legal, quem tiver sacada de montar essas coisas, é bem legal, porque é a vida. É a vida. Então, a pessoa tem uma situação que ela não sabe como lidar com ela. Que ela não tem a mínima ideia como esse negócio vai dar certo. Mas o seriado dela, amanhã, vai mostrar. Então, quando eu for me deitar, eu tenho que me deitar tranquilo. Claro que às vezes não é fácil fazer isso, mas tem que se colocar dessa forma. E dar um comando. Olha, amanhã eu tenho um compromisso, necessito de uma solução para isso. Vou dormir agora e vou acordar com a resposta. E vai dormir.
Depois você me fala. Então aí você começa, né, a trazer resultados, né? Está colocando o universo para trabalhar para você, para te ajudar a você realizar de alguma forma, né? Simplesmente com isso, né? Então, sempre espere, porque na última hora o jogo vira. Quando esse parece que está tudo perdido, tem uma peça-chave que se mostra, tá? Então, o desespero, ele só atrapalha. A preocupação, já diz, né? Pré-ocupação. Você está pré-ocupando sua cabeça, seu cérebro, seu tempo, suas coisas. E aí existe uma outra coisa bem ruim, né? Que se você insiste numa preocupação, o seu sistema endócrino começa a falhar ou parar de funcionar. Então, a preocupação, ela freia o humano, tira o humano do ar. Então, tem que trabalhar em cima disso, ok? Então, caso você tenha coisas para colocar em ordem, eu vou falar aqui coisas, pessoas e situações. É só você colocar a sua atenção, ok? Manifesto da chama verde-limão. Eu sou a Yan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta e para terminar a condição arrebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente da situação, instala tempo para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó, poderosa chama verde-limão, mostra o reverso das coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendesse ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e glâmbico pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, e te espalhares em torno e por dentro. Aquece. Ó poderoso chama verde-limão, e faz reventar a carapaça de mentira em que está envolvida esta situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa dessa situação. Eu peço e comando que esse apelo seja dirigido com rapidez e glâmbico pela luz do grande sol central. Ó poderoso chama verde-limão, qual é a situação? E aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a estrutura escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, eu te agradeço o apelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde-limão, nós agradecemos os apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam. Agora pela segunda vez. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destroem em nome do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição remete e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me de deveres e cumprir minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão clarifica as situações. Chama verde-limão, os milhares de sóis, chama verde-limão, os milhares de sóis, chama verde-limão, os milhares de sóis. Corre docemente essa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra o resto das coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja dirigido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, te espalhares em torno e por dentro.
Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão e faz alimentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, ayam, ayam. Eu sou Ayam, a lei da visão justa dessa situação. E eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, 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 pede que a verdade fez tanta luz, esclarece a tudo, ao poderoso chama de limão, com a situação, aquece, 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 fica que a verdade pensa na tua luz. Esclarece ao satura escondido da coisa e coloca a anu. Ayam, ayam, ayam. Eu te agradeço o apelo que atendesses. Ayam, ayam, ayam. Ó Deus Todo-Poderoso, preenche meu coração, poderoso chama de limão, nós agradecemos a pelos que temos empregar. Ayam, ayam, ayam. Agora pela terceira vez, né? Eu sou Ayam, a chama verde limão que estimula as coisas, as pessoas, as situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói, em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, mas será sobre a condição, fica embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição realmente desqualifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviar-me de vez e cumprir a missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente a situação, instala-te para morar, aquece, 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 espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de possamos remediá-la. Ó poderosa chave verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão, e faz alimentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação, e aquece, 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 a filha que a verdade apareça na tua luz, esclarece ao satura escondido a coisa e coloca a anu. Ayam, ayam, ayam. Eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós os agradecemos a pelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, ayam, ayam. Bom, dia 17 de maio, né, tem um presente para vocês aí. Né? É um domingo, às 10 horas, tem uma aula presencial, e aí, né, é presencial, gratuita, onde você não tem que se inscrever, é só você ir direto para a escola. E eu vou falar sobre as nossas velas, né? Todos os trabalhos, nós temos mais de 50 tipos de velas, todos os trabalhos que você consegue executar, como executar, né? Qual é para isso ou para aquilo. Então, um bate-papo só para nos unirmos, né? E trazer um pouco de conhecimento e vibrar. Porque a vela é um velador silencioso, né? Com cores, que trabalha por todo esse nosso universo. Pode parecer simples, né? Pode falar, poxa, mas só uma vela, mas é isso. O poder é grande e a força é grande. Então, dia 17 de maio, que é um domingo, às 10 da manhã, nosso auditório, na nossa escola, às 10 da manhã, como eu já falei, gratuitamente, tá? É só você ir direto, não é necessário se inscrever. É um presente aí para vocês, para a gente poder estar juntos e fazermos aí os nossos movimentos, nos conhecermos, né? Aprender um pouco mais. Sempre tem um conhecimento para poder degustar, alguma coisa assim. E assim a coisa caminha cada vez melhor. Tá? Se quiserem entrar em contato para perguntar, prefixo 11 94917 7661, prefixo 11 94917 7661, e ou o nosso site, institutoalmadomundo.com.br.
A construção da matéria, como já falei para vocês, da presença, né? Ela acontece de várias formas. Então, quando se coloca a atenção de uma forma direcionada, se tem resultados diferenciados, né? Então, vou deixar aqui um texto, um apelo, enfim, um conhecimento para vocês, né? E depois, se quiserem copiar, é só entrar no YouTube e copiar, né? Ou aproveita para poder aprender um pouco. Bom, amados aprendizes, se houver algum de vocês que estejam tendo dificuldades com seu suprimento financeiro, coloque-o bem debaixo do seu pé agora e domine-o. Eu lhes digo, essa coisa não tem mais poder sobre vocês. Vamos parar sua qualificação humana agora mesmo. Poderosa presença eu sou, assuma o comando de cada mente e corpo que tenha qualquer senso de limitação financeira. Tire deles esse sentimento que seja medo ou qualquer dificuldade que seja agindo como limitação financeira. Tire-o agora. Tire-o agora mesmo e liberte-os. Tire-o. Causa, efeito e registro. Liberte-os agora. Liberte-os agora mesmo, no poder de sua presença, para que seus chamados possam ser respondidos com a velocidade do relâmpago e o poder da liberação completa. Existem, né, caminhos para que você possa ir melhorando as condições, né, a estrutura material. E é necessário usá-los, né, para que você possa ter seus recursos, suas coisas, assim por diante, né? Uma família, quando ela tem um recurso que ela consegue dominar suas coisas, né? Não estou falando em esbanjar nada, só uma vida natural, né? Essas pessoas estão mais tranquilas, né? Então, quando você começa a se dedicar no campo metafísico, né? E começa a colocar atenção em consertar esses caminhos que necessitam de ajustes, né? Você começa a obter os seus resultados, né? Tem uma citação que ela diz o seguinte: tudo aquilo que vive por muito tempo tende a continuar existindo por mais tempo. E aí, das duas formas, a pobreza ou a riqueza, né? Se você tiver essa consciência, porque tem muitas pessoas que dizem, infelizmente, isso, né? Nasci assim, vou embora assim, né? Sabem qual que é a palavra. Não quero usar porque, né, não se fala palavras não favoráveis, né?
Então, se você vive por muito tempo uma situação bruta, pesada, de dificuldade, entenda que esta não vai mais adiante, que agora a sua situação vai se reverter e vai estar em você infinitamente, né? O mundo ele abre oportunidades para todos, né? Então, às vezes as pessoas elas não conseguem encontrar essas oportunidades, não conseguem buscar, enfim. Então elas têm que meditar, têm que conversar com o universo, tem que ter uma concentração, tem que ter uma conversa sua particular, né? Então, por exemplo, quantas pessoas, talvez, de vocês que estão ouvindo, já fizeram isso, né? Puxa, precisava de um caminho, de alguma coisa, né? E quando você ouviu o primeiro programa, você falou, poxa, será que é isso? Né? Ou você acordou, tem uma situação para colocar em ordem e, de repente, eu vou falar daquilo que você vai colocar em ordem. Né? O universo é mágico. Quando você se sintoniza, a frequência que se movimenta, ela está dentro do seu padrão. Então, ela vai trazer para você aquilo que você está buscando, né? Se a pessoa está pensando na pobreza, na dificuldade, é o que ela vai trazer para ela, que não vai conseguir pagar a conta, que não sei o quê, né? Então, isso tem que mudar. E muitas pessoas vezes, se torturam por não ter tal coisa. E aí, quando tem, né, não vira. Então, não adianta. O mundo consumista é isso, fazer as pessoas consumirem, gastarem, né? E se inventa coisas todos os dias para que as pessoas estejam todo o tempo todo comprando, né? Mas isso aí é o problema de cada um, né? Agora, o que não se pode entrar nessa vibe, né? Nessa coisa toda, né? Você tem que entender que o universo, ele é maravilhoso, né? E tudo aquilo que eu for adquirir, que eu vou fazer, eu tenho que perguntar para mim se aquilo é importante ou se é útil, sabe? Eu vou poder viver sem isso ou viver com isso, tanto faz, né? Então, eu tenho que começar a colocar caminhos na minha vida para atrair aquilo que eu quero viver, né? Se eu não consigo fazer isso e coloco a atenção no mundo de dificuldades, é o que vem, né? Lembra? Sempre vou falar para vocês isso. Você está onde sua atenção está. Então é necessário se concentrar, parar um pouquinho, fechar os olhos, olhar para os lados, e sair fora daquilo, sabe? Conta uma piada, fala uma coisa, de repente você está meio, né, assim, vai assistir uma comédia, faz alguma coisa mudar o ritmo, né? Sem se contaminar, né? A não contaminação, ela é muito importante, né? E o mundo aí fora é pura contaminação, né? A ideia da mente coletiva, as coisas assim por diante, né? Então, imagina aí as crianças aí se oferecem um monte de coisas e às vezes os pais não têm condições para poder fazer tudo que eles querem, que eles necessitam e assim por diante. Então, comece a rezar por eles, usa um pouquinho do que eu estou te ensinando, né? Faz um teste, se você não gostou, beleza, mas, meu, vê lá. O protocolo X começou 1º de abril, né? Está completando praticamente aí quase um mês. Então, começa a ouvir, né? Está no YouTube também, e vai observando. Cada encontro é uma aula, cada encontro é um caminho para você estar em pleno crescimento, né? Aproveita essa oportunidade, é uma coisa que eu estava buscando
e apareceu uma oportunidade, buscando não sei o quê, não é, né? Alguma coisa tinha que acontecer porque o mundo necessita de ouvir algo, né? Então, nós estamos buscando também fazer esse algo, né, oferecido para vocês, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigado pela atenção de vocês, por estarmos juntos, né, por estarem participando a semana toda aí no programa Protocolo X. E para mim é um prazer imenso poder ensinar pessoas, mostrar caminho e que ela anda sozinha. Não existe um caminho onde tem que dar uma bengala ou uma muleta, né? Tem que andar sozinho. Tá bom? Muito obrigado, né? Um excelente dia a todos e até amanhã com mais um Protocolo X, gerador de conhecimento. Muito obrigado.